Olá, tudo bem com você? Hoje mais um vídeo de estudo sobre o Livro dos Espíritos e o nosso tema de hoje é: será que o poder no plano espiritual tem a ver com o poder da Terra? Quem foi poderoso na Terra tem poder no plano espiritual? Como que são essas relações lá no plano espiritual entre os espíritos? Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, continue conosco. Se estiver gostando dessa série de vídeos, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe com outras pessoas para que também possam ter acesso ao Espiritismo, conhecer o Livro dos Espíritos e possam também estudar a doutrina espírita. Então, vamos lá. Como será então que são as relações, no plano espiritual entre os espíritos? O Kardec faz essa pergunta para os espíritos, né? E os espíritos explicam que as relações no plano espiritual são ditadas pela elevação moral dos espíritos. Então não tem relação com o poder que existiu na Terra. Um espírito poderoso na Terra, se não tiver uma moral elevada, lá no plano espiritual ele não vai ter nenhuma ascendência sobre outros espíritos. Então no plano espiritual é a moral que vai determinar se um espírito tem ascendência sobre outro espírito, hierarquicamente falando, né? Então, um espírito que tem uma moral muito elevada, um bom espírito, já um espírito já de uma evolução mais elevada, ele tem uma ascendência sobre os espíritos que ainda não têm essa moral, que ainda não desenvolveram a moral. Então, lá no plano espiritual, o que determina é isso, é o que a gente aqui na Terra chama de meritocracia. Só que essa meritocracia lá no plano espiritual, ela é regida pela moral, pela evolução do espírito. Aqui na Terra, a meritocracia é regida pelo resultado que aquela pessoa dá dentro de uma empresa, dentro de alguma organização, que tipo de resultado que ela está dando, ela vai tendo mais mérito. Mas não se leva tanto em conta os meios pelos quais ela conseguiu atingir esse resultado. Já no plano espiritual, é exatamente o meio, né? Ou seja, como ela lida com as pessoas, com as situações, que vai determinar o quanto essa pessoa tem poder, tem elevação hierárquica em relação aos outros espíritos. Então, é a moral, o desenvolvimento espiritual que determina isso. E ao passo, então, que aquele que aqui na Terra era poderoso, orgulhoso, né, uma pessoa que concentrou muito poder e se fez muito grande aqui na Terra justamente por essa pompa e circunstâncias, né? Muitas vezes chega no plano espiritual se sentindo humilhada, porque lá ele vê que na verdade tudo isso não valeu de nada, porque ele não desenvolveu aquelas características morais da bondade, da justiça, do amor pelo próximo que pudesse propiciar a ele uma melhor posição lá no plano espiritual. Então, até pelo fato dele ser orgulhoso, ele vai se sentir muito humilhado quando está lá no plano espiritual, porque justamente o objetivo ao estar encarnado é desenvolver essas características, né? Então, lá no plano espiritual, os espíritos vão se reunir, né? Se alocar de acordo com as suas afinidades. Então, esses espíritos de mais elevação moral, bons espíritos, vão se reunir, né, se concentrar numa determinada região, entre outros espíritos da mesma padrão evolutivo, do mesmo padrão de pensamento. Já os espíritos que fazem um mal, que são orgulhosos, que não estão comprometidos com o seu próprio melhoramento, com a sua própria evolução, não estão comprometidos com o próximo, esses vão se reunir também, mas em outras regiões. Então as divisões lá no plano espiritual, elas ficam muito mais claras, porque a afinidade é que faz essa reunião entre os espíritos. E um ponto importante é que os bons espíritos, até por sua característica de procurarem ajudar esses espíritos inferiores, né, que ainda não se desenvolveram, eles têm acesso a todas essas regiões. Já os inferiores não têm acesso, por exemplo, a uma região onde os bons espíritos se reúnem, né, até por uma questão de organização. Então, é dessa forma que o plano espiritual vai se organizando, né? Por padrões de afinidade de acordo com a evolução espiritual, e isso também é que determina a hierarquia. Por quê? É uma questão até de lógica, porque um bom espírito, um espírito mais evoluído, ele tem muito mais capacidade, tanto do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral. Então ele consegue, de uma certa forma,
desenvolver muito mais atividades que um espírito que ainda está ali nos estágios evolutivos inferiores. Então, até por isso ele tem uma hierarquia sobre os demais espíritos, né, que estão abaixo dele. Mas ele vai exercer essa hierarquia com justiça, com bondade, com sabedoria, muito diferente do que a gente vê na Terra, né, de que muitas vezes as pessoas são elevadas a um grau alto de hierarquia, mas não fazem isso, não exercem esse poder com bondade, com justiça, com amor, e muitas vezes esse poder é exercido até para prejudicar outras pessoas. Então, outra pergunta que o Kardec faz é como que se dá a comunicação no plano espiritual, né, entre os espíritos nas suas relações. Os espíritos esclarecem que essa comunicação é através do pensamento e que o pensamento ele flui através do fluido universal. Então, ele é transmitido através do fluido universal, que a gente já viu nos vídeos iniciais dessa série sobre o Livro dos Espíritos, que é aquele fluido que permeia todo o universo, tanto dos outros planos quanto do plano aqui da Terra, né? Então, esse fluido está permeando todo o universo e permite que o pensamento seja transmitido através desse fluido. E como então que os espíritos se reconhecem? É outra pergunta do Kardec, né? Lá no plano espiritual. Se o corpo fica aqui na Terra, ao desencarnar, lá no plano espiritual, como que a gente sabe, identifica, né, quem é quem? E o esclarecimento é que isso se dá através do perispírito, né? Lembrando que a gente tem o corpo físico, tem o perispírito, que é o intermediário entre o corpo físico e o espírito, é um tipo de matéria mais quintessenciada, né, que os espíritos falam, então uma matéria mais sutil, e temos o espírito. Quando a gente desencarna, ainda no estágio evolutivo que a gente se encontra, a gente mantém nosso perispírito. E quanto mais evoluído, mais esse perispírito vai sendo sutil, mais vai se afinando essa matéria. Então, é através do perispírito que a gente continua tendo uma identidade visual, de forma que possa ser reconhecido quem é quem, enfim, as características físicas. E são características que podem ser moldadas muito mais facilmente que a nossa aqui na Terra, num corpo mais denso, mais material, como o que a gente está aqui na Terra. Então, é dessa forma que os espíritos se reconhecem. E outra pergunta, né, consequência dessa, é se aquelas pessoas com as quais eu convivi aqui na Terra, nessa vida, ou até em outras vidas, se a gente se encontra e se reconhece lá no plano espiritual. E aí o esclarecimento é que conforme a gente está no plano espiritual, essas memórias da vida anterior à atual e das outras vidas, vai voltando aos poucos, né? E aí os espíritos vão se reconhecendo, lembrando de outras vidas, afetos antigos, familiares, vão se reconhecendo. E como que se dá então esse momento, né, da passagem então para o plano espiritual, do ponto de vista dessa recepção, dos espíritos se conhecem? Em geral, aquele que foi justo, foi bom na Terra, é bem recebido por afetos que ficaram lá no plano espiritual quando ele encarnou, por familiares que desencarnaram antes e já estão no plano espiritual. Esses vão estar lá para recebê-lo, né? Para auxiliá-lo nesse retorno à pátria espiritual. Aqueles espíritos que não foram bons, que foram maus espíritos, que não procuraram evoluir, esses vão, como o Kardec usa essa expressão, são desprezíveis, ou seja, no sentido de que eles não vão ter essa recepção. Eles vão estar à própria sorte, vão se reunir com outros que são, como a gente já viu, por afinidade, que são do mesmo padrão de pensamento deles, que querem fazer o mal, enfim. Então não vão ter essa recepção, provavelmente vão experimentar dores já logo no seu retorno ao plano espiritual, porque aquelas desavenças aqui da Terra, aqueles espíritos que por algum motivo eles prejudicaram, vão poder provavelmente estar lá para também prejudicá-los, esperando o seu retorno. Então é um retorno difícil, um retorno de sofrimento, por isso que Kardec usa essa expressão que são desprezíveis, porque eles vão estar à própria sorte colhendo aquilo que eles plantaram, né? E por que esses espíritos, então, que estão lá, né, no plano espiritual, fazendo mal, se comprazem, né, ficam felizes em fazer o mal, em induzir os encarnados, por exemplo, a fazer o mal? Justamente por isso, porque eles querem que as outras pessoas pensem igual a eles, quer atrasar a marcha dos espíritos, para que os espíritos não se tornem bons, porque eles querem que os outros também experimentem o sofrimento que eles experimentam, porque eles ainda não conhecem a felicidade do amor, da ajuda, do auxílio ao próximo, a felicidade do compartilhar.
eles ainda são muito limitados. Então, o prazer que eles têm ainda está na dor, em vivenciar e promover a dor. Mas, por outro lado, aquele que foi bom, foi justo, procurou evoluir, é claro que não vai desencarnar perfeito, mas vai desencarnar melhor do que encarnou, evoluiu ao estar na Terra, esse vai ser bem recepcionado e com o passar do tempo vai se reunir com seus familiares, com seus colegas, com seus amigos, de acordo com a sua evolução. Então, por exemplo, se tem um familiar que é bem mais evoluído que ele não vai conviver diariamente com esse familiar, provavelmente, porque esse familiar vai estar em outras esferas, mas vai temporariamente se encontrar. Haverão familiares que ele vai sim conviver, afetos, amigos, diariamente, então vai ser uma vida prazerosa lá no plano espiritual para aquele que promoveu o bem e se sintoniza com o bem. Por hoje é isso, muito obrigado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar com outras pessoas e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.